Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 13 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal define como será a posse do novo ministro da Corte, André Mendonça. Para garantir a segurança de todos, a cerimônia presencial marcada para a próxima quinta-feira vai contar com poucos convidados, que deverão apresentar cartão de vacinação ou comprovante de exame PCR negativo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. STF decide que o imposto sobre o licenciamento de programas de computador feitos de forma personalizada é o ISS e não o ICMS. O Ministério Público Federal apura a falta de estrutura para procedimentos cirúrgicos de transição de gênero no Espírito Santo. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral apresenta novas urnas eletrônicas para as eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal definiu as regras para a posse do novo ministro do STF, André Mendonça. A solenidade é na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde, e vai ter número restrito de convidados por causa da Covid-19. A cerimônia será presencial, com restrição do número de convidados para que seja mantido o distanciamento, em razão da pandemia de Covid-19. A expectativa é de cerca de 60 pessoas no plenário, entre ministros em exercício, aposentados e presidentes da República, da Câmara, do Senado, de tribunais superiores e convidados pessoais do novo ministro. A posse de André Mendonça está marcada para quinta-feira, às 4 da tarde. Os convidados deverão apresentar, na entrada do Supremo, o cartão de vacinação ou o comprovante de exame PCR negativo, feito até 72 horas antes do evento, podendo enviar por e-mail ao cerimonial do STF. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, abrirá a sessão. Após o hino nacional, o ministro mais antigo da corte presente na cerimônia e o mais novo vão conduzir André Mendonça ao plenário. Em seguida, ele irá fazer o juramento de cumprir a Constituição. Na sequência, vem a leitura do termo de posse pelo diretor-geral. O presidente do STF e o novo ministro assinam o documento, quando André Mendonça tem a posse declarada. Devido às restrições e medidas de distanciamento, a imprensa não poderá acompanhar a solenidade dentro do tribunal. Tudo será transmitido ao vivo pela TV Justiça e a página do Supremo no YouTube. Para evitar aglomerações, apenas jornalistas credenciados no STF poderão permanecer na marquise e aguardar as autoridades pela entrada do Salão Branco. André Mendonça assumirá a vaga deixada pelo ministro aposentado Marco Aurélio, do qual herdará cerca de 1.000 processos. Também vai integrar a segunda turma do Supremo. Com a posse dele, a corte ficará completa, com 11 ministros. No começo do mês, ele passou por uma longa sabatina no Senado Federal. Por 47 votos a favor e 32 contra, teve o nome aprovado pelos senadores. Ele tem 48 anos, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais, tem especialização em Direito Público, mestrado e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Começou a carreira como advogado da União. Em 2018, foi nomeado para comandar a AGU. 2 anos depois, assumiu o Ministério da Justiça. Como ministro do STF, André Mendonça poderá ficar no cargo até 2047, quando completar 75 anos. O Supremo invalidou dispositivos de uma lei que proibia ligações de cobrança de fora do estado do Amazonas. Para os ministros do STF, a norma cria distorções em relação à prestação do serviço em âmbito nacional. Por unanimidade, os ministros consideraram inconstitucionais alguns artigos da Lei do Estado do Amazonas que proibiam cobranças interestaduais por telefone a consumidores inadimplentes no estado. A ação foi proposta pela Associação das Operadoras de Celulares, a ACEL, e pela Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo comutado, a Abrafix. Segundo a lei estadual, as ligações só poderiam ser realizadas por telefones fixos da mesma região metropolitana, sendo proibidas ligações de outras unidades da federação que não a do consumidor. A norma também proíbe qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao inadimplente e estabelece que a cobrança somente poderá ser feita depois de 15 dias que o pagamento não foi feito.
De acordo com o relator da ação, ministro Gilmar Mendes, a legislação amazonense invadiu a competência privativa da União para tratar sobre o tema. Além disso, ao proibir ligações de outros estados, os ônus impostos podem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos comerciantes, criando distorções em relação à prestação do serviço em âmbito nacional. Quanto aos demais dispositivos, o ministro ressaltou que apenas preservam elementos relacionados aos direitos do consumidor, motivo pelo qual, para ele, não há afronta à Constituição. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto que deve incidir sobre o licenciamento de programas de computador feitos de forma personalizada é o ISS e não o ICMS. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator, ministro Dias Toffoli, e negaram o recurso extraordinário pedido pela empresa de telefonia TIM. No relatório, o ministro Dias Toffoli ressaltou que não se pode desconsiderar o fato de que é imprescindível a existência de esforço humano direcionado para a construção de programas de computação, sejam eles personalizados para um cliente ou padronizados. Segundo o ministro relator, a configuração de um serviço prestado é o suficiente para a incidência do ISS, o Imposto sobre Serviços, e não do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, como demandava a empresa. O voto do ministro se baseou numa decisão já tomada pela Corte numa ação direta de inconstitucionalidade relatada pela ministra Carmen Lúcia em fevereiro deste ano. Na ocasião, a maioria dos ministros concordou com a cobrança do ISS para licenciamento de programas de computação, independentemente do tipo de software. A decisão foi tomada em julgamento do plenário virtual. A empresa de telefonia TIM recorreu de decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O processo tem repercussão geral, ou seja, a decisão deve ser aplicada em todos os processos semelhantes que correm na Justiça e deve retroagir ao dia 3 de março deste ano. Os ministros decidiram ainda que as empresas que recolheram ICMS até o dia anterior não terão direito à restituição dos valores, mas também não podem ser cobradas pelo ISS. A exceção é para os casos que já estavam judicializados e que poderão ter direito à restituição, evitando, desse modo, a bitributação. O TSE apresentou hoje as novas urnas eletrônicas que já vão ser usadas nas eleições de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, esteve aqui em Manaus com a equipe técnica do TSE para uma visita à fábrica onde estão sendo produzidas as novas urnas eletrônicas. Depois da visita, ele apresentou as novidades da urna em uma entrevista coletiva e reafirmou que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. Com design mais moderno, a urna tem processador mais ágil e melhorias no teclado. O terminal do mesário também vai mudar. Não terá mais teclado físico e agora toda a operação será feita numa tela sensível ao toque. As peças da nova urna são produzidas aqui em Manaus e depois seguem para uma unidade da fábrica em Ilhéus, na Bahia, onde o equipamento é montado. Ao todo, 225 mil novas urnas eletrônicas do novo modelo estão sendo produzidas. Nas eleições do ano que vem, o TSE vai usar 2 tipos de urna nas sessões: as do modelo novo e as que todo mundo já conhece e que também são auditáveis e seguras. O TSE espera receber os novos equipamentos até maio do próximo ano. Segundo o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, a cada eleição a urna é aperfeiçoada. Esse é um momento simbolicamente importante. Estão sendo fabricadas pela empresa vencedora da licitação as placas mãe do terminal do mesário e do terminal do eleitor, que estão agora numa produção em larga escala aqui em Manaus. Portanto, eu vim visitar a fábrica onde a placa-mãe da urna eletrônica está sendo fabricada. Esse é um momento importante. Nós estamos renovando as urnas em 225 mil urnas. E foi uma realização importante, um grande esforço. Nós conseguimos peças para as urnas no momento em que há uma escassez no mercado mundial. Nós tivemos que nos mexer para conseguir todos os componentes e eles, felizmente, foram todos, ou já chegaram, já estão compromissados. Portanto, um momento importante, fabricação da placa-mãe da urna, e eu vou daqui para Ilhéus, é uma viagem casada, onde nós vamos simbolicamente, na verdade, vem uma urna de Ilhéus para cá, nós vamos simbolicamente receber a primeira urna eletrônica
dessa nova leva. E a cada eleição, a urna é aperfeiçoada. Veja no próximo bloco, o Ministério Público apura falta de estrutura para procedimentos cirúrgicos de transição de gênero no Espírito Santo. Voltamos em instantes. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Ministério Público Federal vai apurar a falta de estrutura para procedimentos cirúrgicos de transição de gênero no Espírito Santo. O inquérito civil para apurar possível violação a direitos fundamentais por parte da União, em razão da ausência de estrutura adequada para a realização de procedimentos cirúrgicos no processo transexualizador no Espírito Santo, foi instaurado pelo Ministério Público Federal a partir da denúncia de um paciente do Ambulatório de Diversidade de Gênero do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. Segundo as informações, o procedimento cirúrgico de retirada das mamas tem sido recorrentemente desmarcado pelo hospital sob a alegação de falta de pessoal qualificado para sua realização. O MPF deu prazo de 30 dias para o Ministério da Saúde apresentar relatório que redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. O Tribunal Pleno do TST elegeu hoje o nome que vai compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2022-2024, em vaga destinada a juiz do trabalho. O eleito foi o magistrado Giovanni Olson, da 12ª Região Santa Catarina. A votação foi online e ocorreu durante a sessão telepresencial do Tribunal Pleno. Com 21 votos, o juiz do trabalho Giovanni Olson, da Justiça do Trabalho da 12ª Região Santa Catarina, foi eleito para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2022-2024. Ele vai ocupar vaga destinada a juiz do trabalho, deixada pela juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa, da 20ª Região Sergipe, que encerra o período no CNJ em fevereiro do ano que vem. 25 magistrados se inscreveram para concorrer. Giovanni Olson é formado em Ciências Sociais e Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. É ex-membro do Conselho Consultivo e ex-coordenador de cursos da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Atualmente é juiz auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Em outra decisão, o TST anulou um acordo firmado por sindicato sem a concordância de alguns trabalhadores. O caso teve início quando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Campinas e outros municípios entrou com uma ação coletiva contra a empresa Nexans Brasil, de Lorena, São Paulo. A entidade sindical pediu o pagamento do adicional de periculosidade e do intervalo intrajornada suprimido. Em primeiro grau, os pedidos foram parcialmente aceitos e tanto o sindicato quanto a empresa entraram com recurso no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Mas antes dos recursos serem julgados pelo TRT, as partes celebraram um acordo em que a empresa se comprometia a pagar 70% do valor do adicional de periculosidade apurado na ação trabalhista originária, mais 15 minutos a cada empregado pela supressão do intervalo intrajornada. O acerto homologado em juízo envolvia mais de 600 empregados. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação rescisória no TRT. Argumentou que o sindicato teria ultrapassado os limites legais da atuação, adotando conduta que exigiria autorização expressa de cada substituído. Segundo o MPT, para a validade da transação, seria imprescindível a autorização individual de cada empregado e que o acordo contou com a presença de apenas 108 trabalhadores. No TRT, a empresa e o sindicato sustentaram que, além da votação em assembleia,
cada substituído teria assinado declaração individual de anuência com os termos do acordo, com exceção de 62 que não teriam sido localizados. Após ter o pedido negado pelo regional, o MPT entrou com recurso no TST. O relator, na seção 2 de dissídios individuais, ministro Dezena da Silva, observou que, a partir da leitura dos termos do acordo, ficou concluído a renúncia a direitos dos trabalhadores pelo sindicato. Em relação ao adicional de periculosidade reconhecido em 2 laudos periciais, o sindicato abriu mão de 30% da parcela. Quanto ao intervalo intra-jornada reduzido para 15 minutos, o ministro destacou que a legislação vigente na época impunha o pagamento de 1 hora em caso de redução parcial, além de fixar a natureza salarial da parcela, tornando devida a repercussão nas demais parcelas. Segundo o relator, embora o pagamento do acordo estivesse restrito aos trabalhadores catalogados em planilha anexada ao processo matriz, a quitação ampla e geral alcançava todos os trabalhadores ativos e inativos, e por isso o sindicato não poderia atuar na defesa dos direitos dos trabalhadores substituídos por ele, sem a autorização expressa, nem mesmo sob a alegação de que o acordo teria sido aprovado em assembleia. Por maioria, a SDI2 anulou a sentença homologatória do acordo judicial em relação aos trabalhadores que não consentiram com ele e determinou o prosseguimento da reclamação trabalhista originária. Quanto aos demais, o vício de consentimento não se caracteriza. E veja a seguir, a Justiça Federal na Primeira Região é premiada por ferramenta que facilitou o trâmite de processos envolvendo o auxílio emergencial. A gente mostra já já. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. Uma iniciativa da Justiça Federal na Primeira Região, que facilitou o trâmite de processos envolvendo auxílio emergencial, foi reconhecida e premiada. O projeto Robô Simplificado de Certificação do Auxílio Emergencial, desenvolvido pela Subseção Judiciária de Ji-Paraná, em Rondônia, e implantado em toda a Justiça Federal da Primeira Região, conquistou o 2º lugar no Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, na categoria Enfrentamento da Crise. O robô coleta os dados do relatório Auxílio Emergencial com análise da União, fruto da parceria entre o CNJ e a Dataprev, para dentro dos processos no PJE, de maneira automatizada, em forma de certidão, o que agiliza e facilita o trabalho dos servidores. O nosso robô, ele consulta o relatório do CNJ do benefício e informa isso no processo judicial. Dessa forma, o juiz, ele tem condições, tem a informação necessária para instruir o processo adequadamente. E no caso de benefícios que já foram reconhecidos administrativamente, há a possibilidade, inclusive, de julgamentos sumários. Com o robô, foram certificados mais de 24 mil processos sobre o auxílio emergencial. Desses, cerca de 9 mil puderam ser julgados sumariamente. A coleta de dados foi desenvolvida com base em um sistema simples já existente. Além do grande volume, tinha também a urgência do momento, porque estávamos ali no final de outubro, começo de novembro, e não se sabia se seria prorrogado o auxílio emergencial, e mesmo que não fosse, a gente não poderia levar 2, 3 meses para trazer uma informação dessa, porque o processo não pode parar para aguardar. Então, a questão era produzir muito em pouquíssimo tempo, né? O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebe cidadãos na última edição do ano do projeto Fale com o Presidente. A 11ª edição foi a última de 2021. Além do ministro Humberto Martins, participam do encontro o diretor-geral, secretários do STJ e representantes de várias áreas da Corte para oferecer aos cidadãos um atendimento completo e, sempre que possível, dar o encaminhamento necessário às demandas recebidas. Se nós somos o tribunal do cidadão e da cidadã, temos esse compromisso de atendê-los. Por isso que é um projeto vitorioso, é um projeto que nasceu do sentimento do planejamento estratégico
através da Fundação Getúlio Vargas, no sentido que o cidadão está em primeiro lugar. José Geser aproveitou a oportunidade para sugerir uma nova iniciativa garantidora de cidadania. É uma sugestão no sentido de o Tribunal da Cidadania contribuir com os cidadãos que estão trabalhando aqui no tribunal, esses cidadãos que têm uma carência maior, colaboradores, estagiários, terceirizados. Então me veio essa sugestão, de repente, apresentar ao tribunal que o presidente possa contribuir dando uma formação, um curso gratuito para eles, nesse sentido de suprir essa carência que eles têm, de conhecer o direito deles para que possam, de fato, exercê-los. Ao longo do ano, mais de 100 cidadãos foram recebidos no gabinete da presidência. O Fale com o Presidente teve início em outubro de 2020 e mesmo durante um período difícil devido ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, todos os cuidados sanitários foram adotados para preservar e não interromper esse contato direto da sociedade com o Poder Judiciário. Uma oportunidade que surpreende as pessoas e reforça o papel do STJ como corte cidadã. Foi excelente a receptividade do ministro Humberto Martins, presidente do STJ. Ele me recebeu e entendeu plenamente a minha situação e o meu caso. Tem uma oportunidade de você ficar mais próximo, ter mais de 10 minutos, ele te dá uma atenção e você poder falar sua sinceridade, falar realmente sobre você para ele e ele te dá energias positivas e palavras, isso já é gratificante. O projeto Fale com o Presidente retorna às atividades após o recesso do Judiciário, em fevereiro. Mas quem quiser participar já pode enviar uma solicitação para o e-mail falecomopresidente@stj.jus.br. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a competência do Tribunal do Júri para julgar o caso da Boate Kiss, é relembrada no segundo episódio da série documental Último Recurso, que vai ao ar hoje à noite aqui na TV Justiça. A produção do programa, feito pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, conversou com sobreviventes, familiares de vítimas e com o advogado da associação que os representa para contar toda a trajetória processual percorrida até o caso ser julgado pelo Tribunal da Cidadania. O ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, também participa do programa. Foi ele o relator do recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, julgado em junho de 2019. Ao acolher o pedido, a sexta turma decidiu por unanimidade que os 4 acusados pelo incêndio seriam julgados pelo júri popular. Na semana passada, eles foram condenados pela tragédia que causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos no incêndio da Boate Kiss, que ocorreu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O último recurso, caso Boate Kiss, estreia nesta segunda-feira, às 10 da noite, na TV Justiça. O episódio também ficará disponível no canal do STJ no YouTube. E uma última notícia. A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, determinar a substituição da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral por domiciliar. Nos termos do voto da relatora, a desembargadora federal Simone Schreiber, ele deverá cumprir também as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato. A decisão é referente ao processo no âmbito da Operação Eficiência. Na prática, Sérgio Cabral continua em prisão preventiva, determinada em outros processos. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.